O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, celebrando o quarto domingo da Páscoa, ainda nesse clima de ressurreição de Cristo, a Igreja apresenta através da liturgia o tema de Cristo, o bom pastor. Acabamos de ouvir o Evangelho de São João, capítulo 10, versículos 27 a 30, onde Jesus vai dizer: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor fala e as ovelhas escutam. Vamos compreender um pouco porque Jesus se declara o bom pastor, e diferente de ter dito eu sou um bom pastor, ele vai dizer eu sou o bom pastor. Quando aí no mundo as pessoas, de uma forma assim, talvez um egoísmo um pouco inconsciente, mas em umas brincadeiras, vai dizer assim: eu sou o cara, não é isso? Eu sou o cara. Ele está dizendo: eu sou melhor que todos, não tem ninguém igual a mim. E aqui Jesus está dizendo, e é importante a gente prestar atenção: eu sou o bom pastor. Na realidade, da época, era comum os pastores pastorear seu rebanho, e devido à escassez de pastagem, eles tinham que andar muito para cuidar das ovelhas e alimentar as ovelhas. E também era muito comum na criação, criar as ovelhas para quê? Tinha uma finalidade diferente dos nossos dias. Hoje se criam ovelhas mais para o abate, para consumo de carne. Mas antigamente, na região, principalmente de Jesus, era para produzir lã. Então as ovelhas ficavam muito tempo com os pastores, porque a finalidade era produzir lã para uma economia da época. Então vivia muito uma ovelha. E com isso, nesse trato, o pastor tinha que cuidar bem, tinha que produzir lã. Então era comum essa afinidade. O pastor que até colocava apelidos em suas ovelhas, porque ele ia colocar nome, não é gente, são apelidos. E nesse trato, nesse relacionamento, as ovelhas já estavam acostumadas com a voz do pastor. Bastava chamar uma vez que já corriam até o pastor. Então, um relacionamento de fato por causa do tempo que estava ali, permanecia o pastor cuidando delas. E também já era um costume no Antigo Testamento os reis, os profetas, os líderes religiosos ser reconhecidos como bom pastor, aquele que cuida, aquele que traz uma palavra certa, que tem uma palavra que direciona, ou seja, aquele que protege. E Jesus, entrando nessa dinâmica, nessa realidade,
também acolhendo a realidade do Antigo Testamento. Por exemplo, Moisés foi tido como um bom pastor que levou o seu povo para a libertação. Davi, não só como líderes religiosos, como rei, é conhecido como pastor, mas também na prática foram pastores, cuidaram de ovelhas. E Davi e Moisés é uma prefiguração do próprio Cristo. Não temos conhecimento que Jesus trabalhou praticamente com ovelhas, cuidando de ovelhas em Nazaré. Pode ser que sim, é costume as famílias terem ovelhas para ter leite, né? Então pode ser que também teve esse trato, mas ele observava, ele sabia a diferença de um pastor bom que zelava do seu rebanho, mesmo aqueles que eram funcionários, que tinham um trato, um zelo, um cuidado, um carinho com aquelas ovelhas, e dos pastores maus. Ele sabia a diferença. Mas aqui no Evangelho ele vai dizer que ele é o bom pastor, ou seja, é esse pastor que não tem nenhum igual. Por quê? Como podemos compreender que ele é que não existe outro melhor que ele, e não haverá? Porque ao mesmo tempo que ele é pastor, que ele cuida do rebanho, que ele tem uma voz, que ele tem uma palavra de vida e vida eterna, segura, uma palavra que cura, uma palavra que liberta, uma palavra que educa, uma palavra que tem o poder de nos tornar de fato filhos adotivos de Deus. Ao mesmo tempo, ele é ovelha. Enquanto ser humano, ele se deixa ser ovelha. Como assim? É pastor e é ovelha. Enquanto Deus, que tem uma palavra de vida eterna, ele conduz o rebanho. Mas enquanto ovelha, ele se torna sacrifício nas mãos do Pai. Olha que bonito. Se torna sacrifício, o sacrifício do altar. Aquilo que João Batista anunciou para os seus: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Aquele que dá vida, aquele que se torna alimento. E esse Cordeiro de Deus, sabendo da nossa necessidade, antes do seu sacrifício, se oferta, se coloca nas mãos dos apóstolos como alimento, como pão da vida, alimento. Então, na Eucaristia que nós comungamos, é isso, é essa figura, essa imagem, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então é o bom pastor. E agora ele também no Evangelho vai dizer: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Como aqueles bons pastores que faziam de tudo para manter o seu rebanho, e no tempo de convivência, essa afinidade de chamar pelo nome, os apelidos, e ouviam. Assim Jesus quer se relacionar conosco. Ele quer falar ao nosso coração, não só uma voz que soa através do vento, através de pronúncias de palavras, mas uma voz que fala ao nosso coração. E é bonito que é um relacionamento, é uma palavra que fala de coração para coração. É o coração de Deus que se dá por nós, veio, se fez um de nós, fala, o verbo que se encarnou. A voz do bom pastor, esse verbo que se encarnou e nos deu uma direção, nos apontou um caminho. Ele mesmo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós ouvimos a sua voz, nós nos colocamos no seu seguimento e ao mesmo tempo acolhemos o seu mandato. Todas as vezes que se reunirem em meu nome, celebrem a minha Páscoa, comunguem da minha vida. É palavra de Jesus: quem come do meu corpo, bebe do meu sangue, tem a vida em si, a vida dele em nós. Então não basta ouvir a voz de Jesus. Como que nós ouvimos a voz de Jesus? A forma eficaz de ouvir a voz de Jesus é quando nos reunimos em comunidade para celebrar a Páscoa do Senhor, e Ele fala através do seu Evangelho, continua falando, mas também todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus em nossos lares, nos recolhemos e lemos aquilo que Ele falou para os discípulos, que ficou registrado nos 4 Evangelhos.
mas às vezes que nós também permitimos que no silêncio Ele continue falando ao nosso coração, ressoando aquilo que Ele já ensinou, dando vida a essa palavra. E quando nós ouvimos e acolhemos, nós deixamos essa palavra então conduzir a nossa vida. Então as ovelhas que ouvem a voz de Jesus, o bom pastor, ela vai se transformando também com o tempo em bons pastores neste mundo. Então vamos pensar de que forma um pai que bebe da palavra de Cristo, ouve os ensinamentos de Cristo, claro, aos poucos também ele vai se tornando Jesus para os seus, para a sua esposa, para os seus filhos. Um patrão que bebe da palavra de Deus, ele vai ser expressão desse Jesus no meio dos seus. As pessoas que estão ali não são meramente instrumentos de trabalho, mas são pessoas que têm vida, e esse patrão vai tratar diferente. Um padre, um filho, ou seja, todos que bebem desta palavra, ouvem a voz do bom pastor, naturalmente vai se tornando bons pastores para este mundo. As atitudes de quem ouve a palavra de Jesus vai revelando ao mundo que Deus é bom, Deus é misericórdia, Deus é perdão, Deus é paciência, porque são com as nossas atitudes que nós revelamos que escutamos a voz do bom pastor. Poderíamos refletir tanto, nesse Evangelho. A minha vida, de fato, ela é orientada pela voz do bom pastor. Os meus costumes, as minhas atitudes, as reações que eu tenho quando eu me deparo com as dificuldades, com os desafios, com o sofrimento, com a rejeição, com a traição. Quantas realidades, quantas oportunidades nós temos no convívio familiar, na vida religiosa, na comunidade que nós vivemos, quantas oportunidades de perceber se a palavra do bom pastor age em nós, se ela é viva em nós, se de fato nós acolhemos como verdade. Nos perguntar nesta missa de hoje: eu tenho ouvido a voz do bom pastor em minhas decisões, em minhas angústias, em meus medos, em minhas dúvidas? Eu tenho orientado, eu tenho buscado ver o que Jesus fala para mim nesta realidade. O que Jesus pode me ensinar nesta situação? Qual é a minha orientação? Ou a gente fica perdendo o tempo buscando conceitos no Google, na internet, Hoje agora tudo é o santo Google que manda, A orientação agora é lá, vai lá. Quer saber uma receita, vai lá. Quer saber isso? Quer saber se eu tenho que perdoar? Vai lá. Claro que tem bons conselhos ali também. A igreja usa desse meio para ajudar. Tem fontes boas. Mas e a palavra de Jesus? É o centro da nossa vida? De fato nós seguimos esse bom pastor como meta de vida? E batizados significa isso, nos tornarmos discípulos de Cristo, deixar Ele ser de fato a nossa orientação. É Ele mesmo que vai dizer: eu tenho palavra de vida e vida eterna. São as palavras dele que vai nos levar para aquele lugar que nós tanto desejamos, mesmo sem saber. Todo lugar de paz que nós desejamos, todo lugar de felicidade que nós desejamos, todo amor que nós queremos sentir e receber está no céu. E é para lá que nós devemos conduzir a nossa vida e desejar ardentemente. Quando nos abrimos a esse ensinamento de Cristo, Ele mesmo, Sua palavra, a palavra vai dizer: eu vou e vou preparar um lugar para vocês. Depois de assumirem a vida na plenitude, me acolhendo e me imitando, tem um lugar seguro para vocês. Claro, a nossa preocupação humana é esse lugar terreno. É uma casa confortável, é um carro mais confortável, e agora já é uma meta, As pessoas, 5 anos no máximo, têm que trocar o carro mais confortável, mais seguro.
mas não perde dinheiro, né? É a dinâmica do mundo, é se apoiar sempre nessas estruturas, né, que revelam muito fracamente o que é a felicidade, o que é o amor de fato. E Jesus, com sua palavra, vem nos conduzir para aquilo que é de fato real na nossa vida, porque mais ou menos 100 anos já não teremos as preocupações que temos neste mundo, não é assim? Basta participar de um velório, a gente vê o que vai para a eternidade. Para a eternidade vai uma palavra de Cristo vivida na radicalidade e no amor. Então vamos nesta Santa Missa pedir esta graça. Senhor, se Tu és o pastor, se a Tua palavra é palavra de vida, se ela tem poder de curar, libertar, transformar, perdoar, ajuda-me a acolher a Tua palavra, porque até para acolher a palavra de Cristo é graça do Espírito Santo que nós já recebemos no batismo. E se o Espírito Santo não tivesse agindo em nós, nós não estaríamos aqui. Se não é graça do Espírito Santo, nós não permanecemos neste mosteiro. Vocês não viriam aqui, não deixariam os lares de vocês, não estariam aqui. Caríssimos irmãos, Ele é o bom pastor, mas também é o Cordeiro de Deus que nos alimenta e que nos leva para a vida eterna. Vamos também nesta celebração, em nossa ação de graça, ao comungar o corpo de Cristo, ao comungar a sua palavra, rezar primeiramente pelo Santo Padre, o Papa, que a gente ainda está acostumando dizer, né? Leão XIV ou XIV, né? Leão XIV. Rezar por este homem que na quinta-feira se coloca, né, a serviço da igreja como pastor deste rebanho. E que sacrifício é esse para uma pessoa nos tempos de hoje? Que desafio ter uma palavra certa para conduzir o rebanho de Cristo, mas também dar uma luz para a humanidade que vive afastada de Cristo, os não cristãos. Ter uma palavra certa, segura, que conduz a humanidade para a vida. Então rezar por este homem, que a partir de quinta-feira ele se coloca na cruz de Cristo também, já não pertence mais a si mesmo, nem direito de voltar para o seu povo tem mais. É o pastor da nossa igreja, independente de tantas palavras de agitações, de incompreensões que a gente pode já começar a ouvir, como em todos os papados, é de esquerda, é de direita, é progressista, é isso, é aquilo. Deus coloca ali como um sinal de unidade para nos conduzir para a eternidade. Rezar por Ele, rezar bastante, para que o Espírito Santo possa agir mesmo de fato, para que suas palavras sejam palavras iluminadas, movidas pelas palavras de Cristo. Rezar pelos padres, os bispos, pelas mães que também são pastoras no sentido que têm palavras para seus filhos, por todos que representam a autoridade, que são pastores, que sejam iluminados pelo Espírito Santo. Assim seja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está